Bom dia! Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Heloise, né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais um grupo de constelação. Quem nunca ouviu falar que é constelação? Que está vindo hoje pela primeira vez? Só para mentir. Gente, constelação não é nada novo, não tem nada novo. Constelação surgiu há mais ou menos uns 50 anos atrás, com um alemão chamado Bert Hellinger. O Bert, ele está vivo, está com 92 anos e está criando ainda. Acabou de lançar o último livro dele agora em junho, né? E sobre a felicidade. E o Bert, ele foi filho de um campo de concentração. Os pais deles morreram no campo de concentração quando ele era muito pequeno. E para fugir do nazismo, o que ele fez? Ele só tinha uma opção na vida. Ele teve que ir para uma instituição missionária. E essa instituição foi uma instituição católica. E ele se tornou um padre. E para ser padre, ele fez teologia, filosofia, pedagogia, psicologia. E estudou, como a Alemanha era pertinho de Viena, ele teve a graça de estudar com a filha do Freud, que estava viva na época, Anna Freud. Então a psicanálise é uma base da constelação. Depois o Bert, ele encontrou Moreno, que também estava vivo na época, que é o cara que começou a trabalhar com psicodrama e dinâmica de grupo. 3 linhas. Aí ele conheceu um outro alemão chamado Erich Berne. Esse cara, ele começa a falar sobre análise transacional. O que é isso? A análise transacional, o Bert se tornou um grande analista transacional. É uma das bases da constelação que a gente vê os papéis que a gente tem dentro do nosso alter ego. Quais são esses papéis? A nossa criança, a nossa vítima, o nosso salvador e para se tornar o nosso adulto. Só que dentro dessa criança nós temos a criança vítima, né? E a criança salvadora. São as crianças que morrem pelas famílias, que adoecem pelos pais. Elas fazem um pacto com aquele pai ou com aquela mãe e são crianças que vão adoecer. Ou crianças que até mesmo morrem. E o Bert começa a descobrir esses papéis. A vítima. Quem que não conhece gente que vitimiza e que continua sendo vítima? Vítimas que querem ser a salvadora, que quer o centro de atenção somente para ela. E vítima mesmo. Né? E o salvador, aquele salvador criança que eu dou um jeito de salvar todo mundo da família, da casa, do trabalho. Eu sou aquela pessoa que todo mundo, se furou um pneu, vai ligar para mim. Então eu vou salvar. Né? Alguém foi para o hospital, eu estou também me salvando. Então isso é o salvador. E o Bert descobre que somente quando a gente está no estado adulto, nós podemos aceitar a vida como ela é. Coisas boas e coisas que não são tão boas, porque a vida é uma polaridade. Nós temos alegria e tristeza, saúde e doença, alegria e morte, né? Então a vida ela é uma polaridade. Às vezes a gente está muito feliz, mas às vezes também a gente tem momentos de tristeza, ou momentos de decepções, momentos em que a gente perde tudo. E no adulto, se a gente ficar num desses 3 estágios que eu falei inicial, ou na criança, ou na vítima, ou no salvador, nós não conseguimos encarar a nossa vida como ela é. Porque como adulto eu consigo encarar a minha vida como ela é. As coisas boas, que bom, não tem euforia, né? Não vou para 80, eu fico, que bom, eu estou bem hoje. Mas também se tem uma tristeza, também não vou lá no fundo do poço. Às vezes eu posso até ir no fundo do poço, mas dou uma sacudida e falo, como adulto, como é que eu posso ver isso? O pneu furou, como adulto, como que eu faço? Desmarca, liga para alguém para trocar. Não faz aquela dramatização. Adoeceu. O que nós podemos fazer? Procura um médico. Tem que tomar um remedinho. Tem que fazer uma cirurgia. Tem uma doença. Chora, mas sacode a poeira e encare como adulto, como a maturação disso. Então é a quarta, né? A análise transacional. Depois o Bert ainda conheceu a Gestalt, conheceu a logoterapia, que é de um outro alemão de um campo de concentração, que é o Viktor Frankl. Também os pais morreram no campo de concentração. O Bert, quando ele vou fazer um parênteses, ele sai da Alemanha, depois que ele fica 18 anos na África, ele foi para a África e se tornou missionário lá. Lá na África, ele começa a observar, foi quando ele começou a instituir, antigamente se chamava de leis, né? As 3 leis básicas da constelação familiar, que são as 3 leis do amor. E ele começou a observar isso lá na África. A hierarquia,
que as pessoas começaram a respeitar quem vem antes de mim. Os meus pais, os avós, bisavós, os nossos ancestrais. Depois, o pertencimento. Todos pertencem, vivos e mortos. Aquela pessoa que foi excluída da família, do clã, né? Não tem pessoas que são excluídas? Ou aquela tia que não casou, ou aquele tio que era alcoólatra, ou aquele lá que assassinou alguém ou matou alguém. As famílias têm segredos, e muitos segredos são segredos pesados, e que a gente é mais fácil não contar, não falar. Então toda família tem algum tipo de segredo. Não adianta falar, Luísa, minha família é perfeita. Não sei, né? Porque eu não conheço nenhuma perfeita ainda. Tá? Eu tenho 29 anos que eu trabalho com família, né? Então eu ainda não conheci nenhuma família que não tem nenhuma coisinha embaixo do tapete. E aí o Bert coloca que a gente tem que incluir todas as coisas, inclusive os abortos. As pessoas, abortos provocados ou abortos naturais. Porque isso tem um peso no nosso lugar, no nosso sistema. Então, pertencimento, que todos pertencem. E a última lei que ele fala, que é o equilíbrio do dar e receber. Então, à medida que eu dou, eu também posso receber. Mas existe, por exemplo, isso a gente vê muito, muito claro nos relacionamentos de pais e filhos. Por exemplo, crianças que só recebem. Eu dou. Me dá um copo d'água, me dá um presente, me dá um McDonald's, me dá... Não é? E aí, quando se torna adulto, essa criança não é capaz de dar. Ela não sabe dar atenção, ela não sabe demonstrar um carinho, ela não sabe demonstrar nada, afeto. Ela se torna um adulto que só quer receber. E aí já começam os adoecimentos, os transtornos mentais começam aí. Eu só quero ser narcisismo, eu só quero pra mim. E aí os relacionamentos não dão certo, né? Os relacionamentos entre pais e filhos não dão certo. Porque os filhos continuam ainda dentro da casa com 25 anos, 26 anos. Eu tenho visto muito adolescente ainda com 25, 26, 27, 28 anos dentro da casa do pai e da mãe, mesmo que trabalhe. Mas lá eu tenho a roupa lavada, eu tenho a comidinha, não for pra frente. E são pessoas que não crescem na vida. Elas podem até ter um bom emprego, mas elas não têm a maturidade emocional para ser gente na vida, para assumir. Aí quando o Bert fica esses 18 anos na África, ele retorna, ele descobre e conhece uma outra pessoa, que era um biólogo londrino, na época bem novinho, chamado Hubert. Esse Hubert estava começando a falar dos campos morfogenéticos, estava começando a falar da física quântica. Aí o Bert começa a pesquisar sobre isso e convida o Hubert para fazerem pequenos grupos, como esses aqui. E coloca-se a física quântica. Colocando-se a física quântica, ele começa, na época o Hubert estava fazendo uma experiência com macacos, que são mamíferos. Então eu tinha uma ilha, que um determinado tipo de macaco comia uma determinada tipo de banana. Tinha a segunda ilha, tinha o oceano no meio, que os mesmos tribos de macaco não comiam aquela banana. Mas tinha uma terceira ilha, que o mesmo tipo de macaco comia a banana da primeira ilha. Como é que eles sabiam que aquela banana era boa? Isso era uma ressonância de informação, que foi através desses campos mórficos. São grandes campos de energia que todos nós temos. Todos nós temos. Na realidade, para se tornar energia, nós temos os elétrons e os prótons, os elétrons e os nêutrons. E aí vira um átomo, né? Tive que estudar de novo física, detestava, né? E aí, para que realize uma forma de pensamento, eu preciso ter uma energia, eu preciso ter uma intenção nisso. Se isso é colocado em intenção, isso pode colocar no universo e através desses campos morfogenéticos isso pode acontecer. Vamos explicar melhor. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e ligo para uma amiga lá no Chile, eu falo hoje com um aparelho sem fio através das antenas. Só que nós, seres humanos, nós temos esse campo energético em nós. Nós somos energia e nós temos esse campo que, se a gente se conectar com a pessoa que está do nosso lado, se a gente conectar com o nosso sistema, o nome constelação familiar veio errado, né? Na tradução veio errado, era para ser sistema familiar, porque toda a minha rama do lado direito, o Bert descobre que é tudo quanto é coisa do pai, é o nosso lado masculino. Nós temos 50% do nosso cromossomo do paterno e materno. Então, na essência da nossa vida, é o pai e a mãe. E quando eu tenho essa essência, eu tenho dentro de mim toda a informação. Então eu tenho o sistema que vem da rama paterna e o sistema que vem da minha rama
materna. Imagina isso conectado com as gerações anteriores, para que essas pessoas pudessem, para que eu pudesse estar viva hoje. Quantas informações lá para trás, quantas pessoas sofreram algo, ou quantas pessoas tiveram que passar por algo para que a minha vida hoje estivesse aqui, para que eu sobrevivesse. Então, se a gente pensar, mas eu conheci até minha bisavó. Nós temos informações até 300 anos atrás, através do quê? Do nosso DNA. Hoje já existe uma ciência chamada epigenética, que a gente tem visto já nas faculdades de medicina, e a fisioterapia tem usado muito isso também. Dr. Hammer faleceu o ano passado, mas esse médico, ele está fazendo um grande avanço na medicina germânica, que é exatamente, ele consegue demonstrar para nós, através do nosso DNA, o que ficou passado de geração em geração através do nosso DNA. É muito louco isso, né? Existe uma linha de tratamento chamada leitura biológica, que vai passando nos dedinhos assim, vai tudo que você traumatizou, que está travado dentro do seu corpo, até a vida intrauterina ou trans, coisas que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma coisa muito séria. Quando a avó engravida da nossa mãe, a mulher que está lá dentro, que vai ser a nossa mãe, ela já traz os óvulos que vai ser eu. Isso será eu. Então, se na gravidez da minha avó aconteceu algum trauma, o meu óvulo já vem bichado, entendeu? É mais ou menos isso, né? A mãe sofre, mas o meu óvulo já vem com uma marca do DNA. E a gente tem visto isso nos traumas das transgerações. Então, a cada 3 gerações, a gente tem um óvulo bichado às vezes. Então, e aí a gente consegue mudar isso, Nisso? Consegue. Porque aí a gente consegue recolocar no nosso sistema, porque o nosso cérebro tem um negócio chamado plasticidade neural. Se a gente tem sucesso em alguma área da nossa vida, através da plasticidade neural, eu vou poder fazer esse comando que eu vou dar certo. Porque o único momento em que nós seres humanos vivemos em abundância, independente se a mãe é doida, se a mãe está passando por alguma coisa, é quando eu estou no útero. Eu tenho a barreira de proteção da placenta. E lá eu tenho o calor necessário, o alimento necessário, a quantidade de tempo necessário. É onde o ser humano tem tudo na medida certa. Exatamente quando ele está dentro do útero. E quando ele está dentro do útero, o ser humano tem a abundância. E quando a gente revive no nosso cérebro que nós temos e já percebemos no nosso DNA a essência da abundância, a gente pode reprogramar o nosso cérebro para ter essa abundância. Vocês estão entendendo? Então, essa história assim, mas eu não consigo lidar com dinheiro, trabalho, dinheiro não vem. Se a gente conseguir entender, o Bert traz uma coisa muito séria. Ele começa a descobrir que o dinheiro é uma energia feminina. E o dinheiro sendo uma energia feminina, ela vem, quem que dá o primeiro alimento para nós? A mãe. É o leite. É o primeiro alimento. Às vezes vem um leite bom e às vezes também vem um leite mau, vem um leite bichado. São mães que não tem bicho que não tem instinto para ser mãe, né? Tem cachorro que come os filhotinhos. Nós também somos mamíferos, nós também temos mães que não são tão boas mães, que não dão certo para ser mães. Mas para o Bert, o que é o ideal? Deu certo a vida. Se deu certo a vida, eu estou vivo graças a esses dois que são grandes diante de mim, a minha mãe e o meu pai. Então, começa a desmistificar. Dinheiro é uma energia feminina que vem através das exclusões das mulheres. Mulheres que não conseguem tomar as suas próprias mães, nós vamos ter problema ou com dinheiro, ou nós vamos ter problema de saúde física, ou nós vamos ter problema de ter sucesso na vida. Porque quando o Bert usa muita palavra tomar. Tomar é o quê? Aceitar. Então não tem assim, você pergunta, eu e minha mãe não damos certo. Aí você pergunta, como que é sua mãe com a mãe dela? Era uma catástrofe. Minha avó era boazinha comigo, mas com a minha mãe ela não era boa. Porque às vezes a avó faz o papel da sua mãe. E aí nós estamos no lugar errado. Porque aí a gente fica filho da avó. E dentro do sistema isso não é legal. Mesmo que aquela mãe não é tão boa, ela tem o lugar dela. A vida veio dela. E o pai, Luiz? O pai, a mãe então gera a vida, traz a gente para a vida. E o pai? O pai nos leva para o mundo.
o pai nos caminha para o mundo. Então, relacionamento com o pai tem a ver com profissão. A gente tem sucesso na vida quando a gente está bem com a mãe e quando a gente está com esse equilíbrio com esse pai. Ah, mas o meu pai saiu de casa, o meu pai abandonou minha mãe, meu pai era alcoólatra, meu pai morreu, eu não conheci meu pai. Está dentro de você. O pai está dentro de você. Se eu consigo aceitar que esse pai foi o melhor, foi o pai certo para mim, e que essa mãe foi a mãe certa para mim, que está tudo certo, a hora que eu consigo fazer, parece simples, mas a hora que eu consigo fazer isso, eu consigo ter êxito na vida. O que é ter êxito? É eu estar inteiro na vida e ter um equilíbrio. A saúde psíquica vem do pai. Pessoas, por exemplo, que na rama paterna tem muito assassinato, ou na materna, mas principalmente na paterna, algum descendente vai ter algum tipo de transtorno mental grave, como esquizofrenia e transtorno bipolar. Isso para a medicina não tem cura, mas o Bert descobre que lá ainda na África, lá não tem presídio. Sabe por quê? Porque quando alguém rouba ou mata alguém lá, eles vão ter que conviver pro resto do dia na casa de alguém, daquela pessoa que ele matou. E todos os dias, todos, a sentença é que alguém fale para essa pessoa o quanto ela era boa, o quanto ela prestava, o quanto a essência dela é boa, para onde ela veio. Então isso acontece o seguinte, lá na África o povo morre de fome. Lá não tem remédio, lá o povo morre de fome, há escassez, mas lá não tem transtorno mental. Lá não tem doenças crônicas, sabe, de autoimune. Lá o povo morre de lombriga mesmo, né? Né? Verdade, porque lá não tem. Esse dia eu vi umas fotos de lá, a gente quase morri. Eu fui convidada para o Quênia. Eu estou com medo de ir para fazer um trabalho voluntário lá. Eu acho que eu não tenho estômago, porque as fotos que a ONG mandou é uma calamidade, né? Mas é a realidade. Mas lá não tem, assim. Lá as pessoas, tanto é que as casas são todas abertas, né? Onde são os treinos de atendimento, são tipo ocas grandes, gigantescas, que lá funciona escola, funciona hospital, funciona tudo junto. E lá tem esse equilíbrio, porque os velhinhos lá são reconhecidos, os idosos lá, os ancestrais, eles chegam lá para pedir conselho, para saber qual que é a erva que vai tomar, e aí as famílias são equilibradas. Então Bert, além de fazer tudo isso, dessa inclusão, quando ele sai da África, ele conheceu o Hubert e aí ele larga a igreja e ele vai para os Estados Unidos com a sua primeira esposa, chamada Verne, e aí ele conhece em Phoenix, ele conhece uma senhorinha que está viva hoje ainda, está velhinha, a Virginia Satir. Então quem já fez coaching, quem que trabalha as crenças, que trabalha as esculturas, que trabalha as crenças positivas, as crenças limitantes. A Virginia, ela inclui para o Bert outra base da constelação, né? E aí ele inclui mais uma técnica. Então nós temos ao todo mais ou menos umas 10 técnicas da psicologia e a física quântica. Porque quando a gente vai para um consultório de psicólogo, de médico, a gente vai somente com a emoção primária. Eu vou falar que eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho um vazio, eu tenho uma dificuldade, mas eu não vejo uma emoção secundária, que é aquela que está embaixo do tapete. Qual é a causa do meu medo? Qual é a causa da minha raiva? Da onde começou tudo isso? E muitas vezes a constelação, ela vai nos dar esse diagnóstico certeiro, aonde começou. Às vezes essa raiva é uma raiva de alguém que está lá para trás, que fez algo e que por amor eu estou reprocessando, eu estou seguindo, eu estou adoecendo, coisas que foram inacabadas. Ah, Elis, então tem coisa de espiritualidade aí? Não tem. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente chata nesse ponto. Até eu estava em São Paulo, há uns 7 anos atrás, quando o Bert conseguiu colocar pro mundo. Hoje em Pequim tem constelação, na China tem constelação, no Chile tem constelação, na Argentina tem constelação, na Europa inteira tem constelação, na Ásia tem constelação, na Austrália tem constelação. Então a constelação, ela foi pro mundo, graças que o Bert colocou a tantos experimentos a virar uma ciência fenomenológica. Então a constelação é uma ciência baseada nos fenômenos. Ela trabalha com um tipo de sintoma e
com o fato em si. É bem categórico. O que você quer ver? O que está preso? O que está te deixando emaranhado? O que você está patinando na vida? O meu relacionamento, a minha saúde, o meu financeiro, os meus medos, a minha dificuldade de se relacionar com a mãe, ou a minha dificuldade de se relacionar de ter relacionamento. Para que serve a constelação? Gente, a constelação é um campo de apoio para todas as áreas, porque ela pega desde a família, saúde física, psíquica, saúde financeira. Ela trabalha, começou na família, depois ela foi para as escolas, então problemas de escolas, depois ela foi para as empresas e hoje a constelação está no direito. Então, graças a um trabalho de um juiz aqui do Brasil, o Sami, que ele era de Itabuna, começou-se no Brasil um movimento do direito sistêmico, né? Esse movimento está tão grande já, graças a Deus, tem 3 anos só que isso aconteceu no Brasil, esse boom. Agora em setembro se forma a primeira turma de direito sistêmico do Brasil. E as pessoas estão vindo de outros países para fazer essa formação aqui. E isso está sendo feito em São Paulo com a Escola Harry. Então, tudo isso faz parte de uma ciência, né? Então, como ciência, a constelação ela nos dá o apoio para enxergar a vida de uma nova forma. Aí eu escuto das pessoas falando assim, Luiz, não mudou nada, mas parece que eu consigo ver a minha vida de uma outra forma, eu estou mais leve. Quando que a constelação começa a fazer efeito? No momento que você escuta, alguém fala para você o que é uma constelação. Às vezes eu escuto pessoas chegando falando para mim, Luiz, uma pessoa mandou eu fazer constelação, quando eu fui, era a mesma pessoa, quer dizer, mandou fazer quando Jesus caiu em mim, né? Então ninguém cai à toa. A constelação ela já tem, porque isso faz parte da física, da energia, que vai trazendo as pessoas. E quando um buscador, uma pessoa da família, vem buscar essa força, essa nova maneira de ver, automaticamente, por ressonância, outras pessoas da família também vão recebendo essa força. É impressionante como isso vai chegando a cada pessoa, né? Vai chegando, às vezes é os filhos que vêm, depois vem, ou é a avó que vem, às vezes é a mãe que vem e traz os filhos, mas vai chegando, vai chegando. Quanto tempo dura uma constelação? Uma única constelação é do momento que você faz sua constelação, você escuta da constelação, até 2 anos o reprocesso, uma única constelação, né? Então mexe-se muito nessa energia, por isso a gente tem que ter muita cautela, é muito sério, porque a gente está mexendo com a sua energia, com a energia do seu sistema. Tudo, para quem que eu não posso constelar? Para os meus pais. Eu posso ver aonde começou, mas o que já foi mexido aqui atrás, o que já foi vivido, eu não posso, nem tenho como fazer nada, mas aceitar as coisas aqui de trás, para que daqui para frente, aceitando o destino como ele é, para que aqui comece um novo campo, um campo mais centrado, talvez um campo de mais equilíbrio, né? Que eu possa enxergar a vida com mais leveza, porque muitas vezes a gente leva a vida muito pesada, e aí a gente adoece, ou a gente carrega muito fardo, a gente adoece, a gente arranja uma dor, a gente arranja uma doença psíquica, a gente arranja um câncer, a gente arranja uma doença autoimune, porque nós estamos carregando algo que não é nosso. E muitas vezes, por amor aos nossos ancestrais, nós também carregamos situações. Não tem famílias, por exemplo, que falha uma geração, tem uma doença autoimune, falha uma geração, vem numa próxima geração, tem uma doença mais séria, mais grave. Lá para trás alguém teve, falhou uma, outra pessoa teve. Famílias com diabetes, família com hipertensão, famílias com, sei lá tem tantas doenças que falta uma geração. E aí a gente vai até no geneticista para ver, né? Eu tenho casos de pessoas que vão no geneticista, eu já tive vários casos assim, para ver, a criança tem uma má formação ou a criança tem um problema sério de elasticidade, eu tive um caso assim, e que isso daria somente nos meninos. Então o risco de ter os embriões meninos não podia, a mulher tinha que ter só menina, porque senão dava aquela doença, não tem aqueles contorcionismo, né? É aquelas pessoas que têm uma síndrome. E essa criança que eu atendi, ela tinha essa síndrome no coração, veio até a óbito. Ela tinha no coração, porque não tinha elasticidade.
o pai tinha, o avô tinha, o bisavô tinha, e foi fazendo uma genética. E quanto mais crianças foram nascendo, mais sérios iam ficando. Então a gente tem que entender isso. Isso é o gene bichado, o DNA que já veio bichado. Então a gente tem que entender que isso a gente pode quebrar. Eu tenho visto quebra de padrão só nos grupos. Olha, eu sou terapeuta um pouquinho de teatro, mas a quebra de padrão, de repetição, de doenças, né? Doenças que se repetiam de gerações em gerações, aniversários de fatalidade, por exemplo, aniversário de acidente. Não tem pessoas que falam assim, todo ano tem um acidente na minha família, ou todo ano alguém morre, ou numa determinada época. Isso é aniversário de trauma. Então a gente tem que olhar esse aniversário de trauma, o que tem imbuído atrás desse aniversário. Então, por acidente, né, por aniversário de trauma, de doença, então a gente faz aniversário de trauma, né? Só que a gente, como a gente é, a realidade que a gente cria, a gente tem que liberar, tá? Então eu crio, vai chegar mês de dezembro, vai morrer alguém, vai morrer alguém. Para! Tá chegando, vamos, já, o que foi, nós estamos num novo tempo, né? Ou chega o mês de março, mês de março é tempo do acidente, vai ter acidente, você está atraindo, é a lei da atração. Então a gente tem que mudar o nosso foco de enxergar isso. A constelação, a gente também vê esse outro, que por compensação eu sigo alguém. Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, os nossos pais, se tem algum parceiro anterior, um parceiro anterior, por amor, aquela criatura que foi abandonada, às vezes um filho ou uma filha trava e não consegue ter nenhum tipo de relacionamento. Eu vou dar um exemplo de uma moça. A primeira filha, e eles eram 3 irmãs. As 2 mais crianças tinham casado e ela, mais velha, não tinha se casado. Tinha sido abandonada já 3 vezes, por 3 noivos. Aí ela tinha sido minha paciente, eu falei assim, escuta, vamos constelar isso, porque eu não sei, não estou dando mais conta de como que eu vou poder te ajudar. Ela veio para o grupo e a gente escolheu os representantes. Pai, a mãe, ela, o lugar dela estava certo, mas a representante dela olhava para a porta. A hora que ela olhava para a porta, eu pedi para uma pessoa ficar na porta. E eu falei assim, seu pai ou sua mãe teve alguém antes? Não, meu pai foi o primeiro da minha mãe foi o primeiro do meu pai. Passou 5 minutos, 5 minutos. E a representante encantada com a figura feminina na porta. Ela falou assim, meu pai morava em Goiás. E quando ele morava lá, ele veio para Cuiabá, a trabalho, e apaixonou pela minha mãe. E mandou um telegrama com uma noiva que ele tinha lá. E quando ele manda esse telegrama, ele nem foi lá despedir da noiva, nem foi lá, foi pelo telegrama. Eu falei, então olha para aquela moça, mas eu não conhecia ela, lógico. Mas por amor, o seu inconsciente, a sua alma conhecia. Por amor, você está colada na energia dessa moça, a dor dessa moça. Então você vai dizer para essa moça assim, sou grata pela sua dor, eu estou viva. E está tudo pago. Ela só falou isso. Alguns dias, esse caso foi alguns dias mais tarde, essa moça me liga. E Luiz, que eu preciso falar com você. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada, né? Pensei comigo. Ela me liga, ela falou que ela tinha reencontrado o primeiro namorado dela. E aí, que eles estavam namorando. Passou mais um tempo, uns 7, 8 meses. E Luiz, nós resolvemos casar, mas nós não vamos noivar. E agora, início do ano, casou. Nasceu o neném dela, né? Um menininho chamado João Paulo. Porque ela era doida para ser mãe, e ela já estava com 30 e poucos anos. Quase 40. Então, nasceu o João Paulo agora, que é o nome do meu filho. Então eu gravei muito essa história. E foi muito bonito assim. E isso foi por compensação. Uma única frase. Então, através da análise transacional, nós temos essas frases de cura que o Bert usa. Essas frases de cura são altamente curativas. Eu já vi constelação que a gente fala só a palavra sim, mas é um sim na alma. Quando eu falo sim a tudo como é, e que eu entendo isso, parece que alguma coisa aqui dentro vai encaixando. Agora, por isso que eu lembro que eu falei que eram 3 leis. E agora, este ano, acho que é agosto, né? A Brigitte, que é um braço direito do Bert, que trabalha com as constelações quânticas, que são as constelações energéticas, que antigamente era chamado de constelações de espírito, e eles mudaram esse nome, porque aqui no Brasil o povo leva tudo para o outro lado. Então, são quânticas, devido à energia. A Brigitte coloca uma 4ª e a primeira. Ela muda
as leis, e não se chama-se mais de leis, mas forças de amor. E a primeira e maior que todas as forças chama-se a assertividade, ou seja, aceitar a vida como ela é. As coisas boas e as coisas que não são boas. Quer ver uma coisa, um exemplo? A pessoa vai e vem, ai Luiz, não mudou nada, e começa a reclamar. Não, nada mudou. Gente, a gratidão é a força da vida. É a força que nos move para a vida. Não tem outra palavra. Você quer ver, pegar gente que tudo reclama. Se está frio, reclama. Se está quente, reclama. Se a comida está fria, reclama. Não dá um bom dia. Tudo reclama. O que essa pessoa vai atrair na vida dela? Nada. Curva de rio. Curva de rio. E às vezes você tem que ser duro com as pessoas. Tem que mudar essa maneira. Mudar. É isso que precisa ser mudado. É essa curva de rio que precisa ser mudada. A constelação, ela faz isso. Ela nos dá uma nova tela mental. Ela nos dá uma nova imagem mental daquela situação. Às vezes a gente não vai entender nada que está acontecendo. Não é para entender mesmo, mas o seu inconsciente vai entender. A sua alma vai entender. Porque o que eu tenho que fazer na constelação? Sair do mental. Sai do mental. Sai daqui. A viagem mais longa que se tem no ser humano. Sair daqui para vir para cá. É a viagem mais longa e a mais difícil. Mas quando a gente aprende a fazer essa conexão, nós aprendemos a viver. Porque aí a vida se torna diferente. A vida se torna leve. Sim a tudo como é. Essa é a força. Ah, eu tenho uma doença crônica na família. Sou grata. Porque aquela doença está me ensinando a algo maior. A algo maior. A uma resiliência maior. Ah, eu tenho uma dificuldade. Então, quando a gente faz esse encontro, né, dos nossos pais dentro de nós, nós conseguimos nos conectar com a essência da nossa vida. E quando a gente consegue se conectar com essa força maior que é lá atrás, nós conseguimos ter é como se pegasse o carro no tranco de antigamente, né? Nós temos uma força maior para viver. E quando eu tenho essa força maior para viver e acho o meu equilíbrio, eu não adoeço mais. Eu não adoeço mais. Ó, eu falo por mim, tinha 2 anos que eu não gripava. 2 anos. E aí, Zé estava almoçando até comigo. Eu estava gripada há uns 2 grupos atrás, que eu vim de São Paulo, nós trabalhamos demais, foi mais de 80 horas. Então, eu estava muito frio, eu gripei, mas gripe é resolução de conflito. Em vez de eu ficar, eu tô ruim. Resolução de conflito. Fiz uma gravação, 2 entrevistas gripadas, nas televisões aqui, e fui. No sábado eu estava mal, né? A única coisa que eu tomei foi uma canja. E depois do grupo, à tarde, a minha gripe passou. Tá? Então, era uma resolução de conflito. Agora, se eu ficar, eu tô mal, eu vou desmarcar o grupo, não vou fazer tal coisa. Não. Vai estar resolvendo alguma coisa. Está resolvendo alguma coisa. Né? Então, tudo tem uma explicação. Então, gripe, dengue, resolução de conflito. Né? Então, tem um monte de coisas que a gente entende. Por exemplo, tudo que é do nosso lado direito, se a gente machuca pé, joelho, quadril, ombro, tem uma explicação. Do nosso lado esquerdo também tem uma explicação. Tudo tem uma explicação aonde eu estou o meu conflito no mundo. Então o nosso corpo, ele tem todas as nossas respostas. Todas as respostas estão dentro de nós. E se a gente consegue ficar nesse equilíbrio, por isso a gente não adoece. Por isso que as coisas começam a fluir. E a gente vai pro fluxo da vida. Se eu atendi um menino, que ele era meu paciente, aí o povo vai ser, a maior preocupação era, eu comecei com os pacientes vão saindo do consultório. A minha maior preocupação era assim, gente, e agora? E agora que vem outros, né? Então isso é aceitar também, né? Ele era meu paciente, foi um paciente lá atrás, e era um rapaz que quando chegou pra mim, menino novo, fazia faculdade em São Paulo, e entrou em coma alcoólico, porque ele não bebia água, ele só bebia vodka na casa dele. Né? Então entrou em coma alcoólico, a família pediu para a família trazer ele para Cuiabá, começamos um tratamento e ele estava numa fase, aí nós descobrimos um monte de coisa, ansiedade, uma depressão, o pai não aceitava muita coisa e nós fomos fazendo um trabalho de consultório. Aí a hora que ele estava melhor, falei, vamos pro grupo. Aí ele veio pro grupo. Eu lembro que depois que ele constelou, ele me ligou durante a semana e falou assim, Luiz, eu estou me sentindo tão esquisito, porque eu estou me sentindo tão bem, que parece que eu quero descobrir onde que está aquele... Eu não estou me reconhecendo. Achei bonitinho ele falar, eu não estou me reconhecendo.
falei, calma, não está mais no consultório, né? Está zerado, não bebe mais álcool, não bebe mais, não toma mais esse negócio branco, esqueci o nome, vodka, né? Está zerado, e está bem, né? A mãe está feliz, perdeu o pai agora há pouco, conseguiu ir, despedir do pai. Então, sabe, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito mais tranquila. Então ele me gravou muito, ele falou assim, ai Luiz, eu tô esquisito. Porque ele era extremamente ansioso, ele tinha toque. O toque dele foi passando. Hoje ele está usando, para quem usava 4 remédios, hoje ele usa meio comprimido de um antidepressivo extremamente leve para a ansiedade, né? Então, tudo isso, a gente tem que entender que é esse novo olhar para a vida, esse novo olhar para o mundo, né? A constelação é um grupo, isso aqui é um grupo de cura. Então, o que acontece aqui, o que a gente vai ver aqui, precisa permanecer aqui. Não é porque eu vou ser o representante de uma das pessoas, que eu vou ser o pai, a mãe, eu vou experimentar através da física, desses campos mórficos, uma raiva, um medo, uma tristeza, um arrepio, uma dor, uma coceira. Ai, eu vou falar, nossa, você foi muito ruim, sua mãe era muito ruim, né? Então o que acontece? Isso é do campo daquela pessoa, que nós somos curados também. Que a cura de um é a cura de todos. Como é que eu ganho na constelação? Eu ganho sentadinho aí, eu ganho sendo escolhido para ser um representante e eu ganho fazendo a minha própria constelação. Hoje, o fato de a gente fazer um workshop, que são várias, é como se fosse um trem, que a gente vai passando de uma história para outra, e essas histórias vão nos curando, porque às vezes a história do outro, eu já escutei muito isso, me toca mais que a minha própria história. É quando eu consigo me conectar com a essência, né, da compaixão. Quem que cura? A compaixão. Quem cura é o amor, né? Então, quando eu me coloco no lugar do outro e vejo que é da Gestalt isso, da transpessoal, eu vejo a dor do outro, eu consigo olhar para a vida de uma forma diferente.